Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os serviços e quero, naturalmente, cumprimentar a doutora Carla Rodrigues, Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o Sr. Conselheiro Carlos Calhar Jorge. Recebemos-los aqui novamente, com muito gosto, e conforme prometemos na audição anterior, vamos agora prossegui-la, no fundo, ouvindo atentamente o que têm para nos apresentar. A grelha de tempos que está proposta, se bem me lembro, é de que dispõe de 10 minutos para fazer esta apresentação, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida dispõe de uma resposta final de outros 10 minutos. Se não for suficiente, logo vemos, mas em princípio será. De maneira que, de forma a cumprir, inicio esta audiência, dando-lhe a palavra, Sra. Doutora Carla Rodrigues. Faça favor, dispõe de 10 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados e aos serviços da Comissão Parlamentar de Saúde. Efetivamente, como disse o Sr. Presidente, o prometido é devido à última audição que fizemos soube a pouco, porque não tivemos tempo de apresentar o relatório de atividades de PMA em 2020. Nesta apresentação que trazemos já incorporamos dados também de 2019, embora o relatório ainda não esteja totalmente concluído, são vicissitudes daquilo que são as nossas dificuldades de funcionamento. E dizer apenas que hoje é o último dia do nosso mandato. Terminamos hoje o nosso mandato de 5 anos e, portanto, como já tínhamos afirmado da última vez que cá estivemos, cabe a esta Assembleia da República nomear e eleger 5 membros para este Conselho e esse processo terá que ser explotado o mais rapidamente possível. Com a autorização do Sr. Presidente, passaria a palavra ao professor Carlos Calhar Jorge, que é a pessoa mais indicada para fazer a apresentação, que é quem trabalha estes dados e que é o responsável já há muitos anos pela elaboração destes relatórios de atividades. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigada, então. Muito obrigado. Doutora Carla, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui convosco. A ideia, porque enfim, o enquadramento e tudo isso foi discutido na reunião anterior, aqui a ideia era patentear uma súmula, claro, dos resultados da atividade dos centros de PMA em 2020. Recordar que nós temos 9 centros públicos que executam as técnicas todas que cabem sob a designação de PMA e existiam em 2020 16 centros privados, porque atualmente já existem mais 3. A distribuição dos centros é, enfim, não muito diferente do que seria de esperar, embora haja uma preponderância na região norte, que tem, obviamente, como consequência a existência de menores listas de espera, tal como na região centro, em que a população é pequena e os 2 centros têm uma lista de espera muito reduzida. Em números absolutos, isto é a evolução desde que o Conselho começou a organizar os seus relatórios. Nos primeiros 4 anos era em regime de envio de informação pelos centros, eram só o somatório das atividades. Depois, a partir de 2013, inauguramos umas plataformas especialmente concebidas para o efeito, que nos permitem muito mais dados do que anteriormente tínhamos. E, portanto, aqui é patente que o número de técnicas tem sido crescente ao longo dos anos, portanto, as várias linhas correspondem às técnicas mais importantes, e é muito visível a descida significativa em 2020, por razões óbvias. Essa descida foi ainda mais acentuada nos centros públicos, mas também os centros privados reduziram a atividade por causa da pandemia.
Em 2021 já se observa um recuperar em grande parte da atividade. Esta é uma comparação, ou melhor, um gráfico que representa a proporção da atividade dos centros públicos em relação à totalidade da atividade PMA no país. E também a percentagem do total de crianças nascidas nos centros públicos, como resultado do tratamento nos centros públicos. Isto parece, olhando para aqui, que os centros públicos estão a trabalhar cada vez menos. Isto não é verdade. O que acontece é que há cada vez mais atividade privada e os centros públicos atingiram o seu máximo de capacidade de resposta há anos atrás e, portanto, não se conseguem passar do máximo que já fazem. Portanto, neste momento, 2020, melhor dizendo, em 2020, um pouco menos de 1/3 da atividade de PMA foi executada em centros públicos. Entretanto, a proporção de crianças nascidas destas técnicas tem vindo a aumentar, embora não, enfim, de forma muito dramática, tendo o seu máximo em 2019, é possível que em 2021 se tenha voltado a aproximar do mesmo valor e, portanto, um pouco mais de 3% das crianças nascidas em Portugal resultam destes tratamentos. Isto é para dar uma ideia da proporção das técnicas que são executadas, porque nós temos, enfim, fertilização in vitro, a injeção de espermatozoide dentro do ovócito, a transferência de embriões depois de passarem por um período de criopreservação, a atividade exclusivamente com doação de óvulos, e depois temos técnicas muito específicas de diagnóstico de doenças genético-cromossómicas que se têm tal gravidade que se tentam evitar. Comparativamente, eu peço desculpa, os números são muito pequeninos, mas é para caberem. Comparativamente, portanto, isto dá uma ideia em números da descida da atividade, que já há bocadinho mostrei. Em 2020 houve menos cerca de 14% de tratamentos na maior parte das técnicas importantes, com exceção de algumas que são menos numerosas, como sejam a doação de embriões, que aumentou de 50 e tal para 130 e tal, mas isto são números residuais quando se pensa em cerca de 10 mil no total dos tratamentos, e também aumentou a atividade com espermatozoides de dador, embora os números absolutos também andem nas relativamente poucas centenas. Este aparente contrassenso do aumento da atividade com espermatozoides de dador, porque depois no fim eu vou mostrar o quão difícil é esta atividade, decorre de ser feita praticamente só em centros privados e importando espermatozoides de bancos internacionais, coisa que os centros públicos não conseguem fazer por razões logísticas e financeiras, sobretudo. Um dado muito importante para, enfim, e que tem repercussões não só para a saúde individual, como até para os custos da saúde em Portugal, é esta descida muito significativa da taxa de partos gemelares, e um ou outro esporadicamente triplo, que tem ocorrido desde o início e, sobretudo, nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, com a evolução das técnicas laboratoriais, sobretudo, e de algumas estratégias clínicas, a taxa de gêmeos está neste momento à volta de 8%, quando o paradigma habitual era os 20% ou até mais do que isso. Isto tem um significado enorme, porque há muito poucos partos pré-termo, há muito poucas crianças nascidas com fragilidades, há muito pouca necessidade de permanecerem semanas ou meses em incubadoras, e tudo isto tem repercussões, inclusive, como digo, financeiras para as instituições.
mas enfim, a principal é para as crianças, evidentemente. Isto decorre, como eu disse, de mudanças de estratégia, nomeadamente o aumento progressivo das circunstâncias em que se transfere apenas um embrião de cada vez, em cada tratamento, e não, como no passado chegaram a ser 3 ou 4, e atualmente eram sobretudo 2, mas que já está em minoria essa prática. Quanto às inseminações com esperma dador, que enfim as outras são pouco interessantes, constata-se mais nada, temos 3 grandes grupos de beneficiários: os casais de sexo diferente têm infertilidade e que o homem não tem espermatozoides e, portanto, precisa de esperma dador. Temos os casais de mulheres e temos as mulheres sem parceiro ou parceira. Aqui temos o número absoluto das inseminações feitas em 2020 e temos aqui as taxas de gestação e de parto. Nestas técnicas, como em tudo na vida, nem todas as gravidezes resultam em parto e, portanto, há sempre uma decalagem entre as duas linhas. Aqui constata-se, portanto, que a maior parte das inseminações com esperma dador são em mulheres sem parceiro ou parceira, que também têm a idade média mais elevada e que, portanto, não espanta que a eficácia do processo não seja o melhor. Portanto, quanto mais anos tem a senhora, menor a probabilidade de engravidar, seja em espontâneo, seja com estas técnicas, desde que se usem os seus ovócitos, é a mesma coisa. Um dado que, enfim, é sempre impressionante, mas que é inevitável, é a acumulação de embriões criopreservados, que é esta curva ascendente. Na nossa legislação, o destino de embriões criopreservados, depois de passado o período de 3 anos, e se não houver um pedido para protelar por mais 3 anos por parte do casal progenitor, é ou a dádiva a outros casais que o precisem, que não são muitos, como se viu, são 100 e tal os casos de transferência de embriões doados por ano, ou para projetos de investigação, que também não há muitos. Eu diria que na nossa história penso que só tivemos 2 pedidos de projeto e aprovámos 1. Isto porque a história da investigação em células estaminais embrionárias neste momento é um pouco história, a partir do momento em que há técnicas que permitem diferenciar células embrionárias a partir de células de adulto e, portanto, deixou de ser necessário recorrer a embriões. Além do mais, já há uma meia dúzia de linhas celulares eternas que foram constituídas há muitos anos atrás e que chegam para os laboratórios que investigam mesmo em células com esta origem. E, portanto, quando não há nenhum nem outro dos destinos, a alternativa será, e legalmente é assim, os embriões serem, enfim, abandonados, descongelados e autodestruírem-se. Como isso não é uma imposição legal e isto é uma área muito sensível, o que acontece é que a maior parte dos centros, dos diretores dos centros, não procede à autodestruição dos embriões e, portanto, eles vão-se acumulando. Uma vez que, se o casal tiver o sucesso que deseja, ao fim de 1 ou 2 filhos, já não pretende mais embriões e, se tiver congelado 3 ou 4, eles vão acumulando. Aqui outra área de atividade, não diretamente da PMA, mas com o intuito de ser usada em PMA, é a chamada preservação do potencial reprodutivo. Em linguagem leiga usa-se muito preservação da fertilidade, mas isso é digamos que uma forma um bocadinho enganosa de falar. O que se preservam são células e um certo potencial. Se tudo correr bem, é mesmo de fertilidade; se não correr bem, era um potencial. E, portanto, temos aqui nos homens
a maioria dos homens tem a sua preservação do seu material biológico, dos espermatozoides, por razões oncológicas. E temos aqui, por idades, por grupo etário, temos que esta curva é dos doentes oncológicos, depois há uma outra curva que é das doenças benignas e há finalmente um resíduo que é na ausência de doença. Isso na ausência de doença, a maior parte das vezes, quer dizer um homem que fez biópsia para os espermatozoides serem usados em microinjeção e depois continua material de biópsia preservado e, portanto, conta como um número. Ou, por razões mais logísticas, trabalha no estrangeiro e para se fazer o tratamento, deixa os seus espermatozoides congelados para não ter que vir de um dia para o outro de onde trabalha. Essa é, enfim, a esmagadora maioria na ausência de doença. Do lado feminino, e graças, enfim, um pouco à publicidade, o que temos é um pico brutal na ausência de doença, ou seja, com a ideia das senhoras, enfim, teoricamente antes dos 35 anos, mas como se vê aqui muitas, mesmo depois dos 35 anos, preservarem os seus ovócitos para, quando quiserem ter uma criança lá para os 40, terem uma maior probabilidade de gravidez do que com os ovócitos de 40. Há também, claro, uma curva correspondente às situações de doença oncológica, que lamentavelmente é muito baixa, e aqui sim deveria haver muito mais atividade, se bem que felizmente as doenças oncológicas em mulheres antes dos 40 anos sejam relativamente raras. E há aqui um resíduo, se olharam para as contas, aquilo não esticava a 100%, porque há um resíduo de um conjunto de 10 ou 15 casos de preservação quando é feita uma mudança de género. Ao longo dos anos, esta atividade da preservação do potencial reprodutivo tem crescido, mais, como se vê nesta curva mais cinzenta, nos casos de ausência de doença, mas também um pouco nos casos de doença oncológica, enfim, o que é bem positivo. Finalmente, o registro das técnicas em que foram usados ovócitos ou espermatozoides de dador, portanto, e vê-se aqui um incremento, sobretudo nas doações de ovócitos, depois uma descida em 2020, claro, já uma recuperação razoável em 2021, sobretudo nas doações de ovócitos, que não tanto nas doações de espermatozoides, e o que é enfim, chamativo e que eu gostaria de chamar um pouco a vossa atenção é que deste lado temos o total nacional no registro de técnicas em que foram usadas dádivas de terceiros. Deste lado temos a prática no Serviço Nacional de Saúde. Isto espelha, como eu disse, algumas dificuldades financeiras e administrativas para obter esperma ou ovócitos de bancos, mas espelha sobretudo a baixíssima capacidade atrativa do Banco Público de Gametas, que tem números de dádivas absolutamente residuais. Como as dádivas sempre foram necessárias para casais heterossexuais, mas tornaram-se muito mais visíveis no que toca às novas beneficiárias, este gráfico mostra no total nacional as técnicas em casais de mulheres ou mulheres sem parceiro ou parceira, portanto, sejam fertilização in vitro ou microinjeção, seja inseminação, e o incremento à medida que os anos passam sobre a legislação que o permitiu. Se olharmos para, e os valores estão aqui, o eixo vai de 0 a 700, porque a fertilização, as técnicas ligadas à fertilização in vitro e microinjeção em 2020 chegaram aos 600 e tal casos. Mas a escala no Serviço Nacional de Saúde vai de 0 a 5, porque os atos correspondentes a estas técnicas
que puderam ser efetuados no Serviço Nacional de Saúde têm estes números absolutos, o que espelha mais uma vez a dificuldade de obtenção de gâmetas no banco público, porque, enfim, digamos que em 2017 ou até 2018 eu pensaria que isto era a consequência das longas listas de espera e que, portanto, ainda não tinham chegado lá as beneficiárias. Mas a partir daí isto espelha a incapacidade de resposta que, aliás, num grupo de trabalho em que eu representei o Conselho em 2021, os colegas que estavam representando o Banco Público de Gâmetas mostraram os seus tempos de espera entre um pedido e o poderem disponibilizar as respectivas gâmetas iam 3 anos. Ou seja, se uma senhora se candidatar aos 37 anos a estas técnicas, já não poderá fazer no Serviço Nacional de Saúde, porque ultrapassará os 40. E, portanto, era isto. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Agradeço-lhe a sua apresentação. Como pode reparar, dobrámos o tempo, mas era fundamental ouvi-lo até ao fim, até para que as questões pudessem... Não tenho que pedir desculpa. Eu é que tenho que pedir desculpa aos seus deputados por ter sido tão... por ter, enfim, deixado que... Mas acho que era importante que o fizesse. Vamos então a esta ronda única. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista dispõe de 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputados. E, em primeiro lugar, quero saudar os representantes do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, na pessoa da doutora Carla Rodrigues e do Dr. Carlos Calhar Jorge, agradecendo a vinda uma vez mais a esta Comissão de Saúde, assim como toda a informação e a exposição que nos apresentou, que tem informações que são naturalmente muito importantes e que nos permitem ter uma visão muito mais integrada naquilo que é o nosso trabalho. Quero também aproveitar para deixar uma palavra de reconhecimento a todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes 5 anos por todos os membros do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. E, em segundo lugar, quero realçar a importância que este assunto tem para o Partido Socialista. Sabemos que a procriação medicamente assistida não só veio revolucionar a medicina, trazendo e quebrando algumas barreiras não só biológicas, mas também sociais, como também trouxe esperança às mulheres e aos casais que lutavam contra a infertilidade. Estamos, portanto, a falar de saúde, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de vidas, pelo que este assunto merece toda a nossa atenção. E porque consideramos importante o reforço do investimento em matéria de saúde, permitam-me também deixar 2 notas que nos parecem fundamentais. A primeira nota: quero aqui relembrar o contínuo e crescente investimento que tem sido feito por parte do Governo do Partido Socialista no Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, um investimento em termos financeiros, e recordo aqui o Orçamento do Estado para 2023, em que está autorizada uma despesa superior a 1,1 milhões de euros, face ao ano de 2022, portanto, um aumento superior a 10% no que ao Orçamento para a Saúde diz respeito. E, por outro lado, um investimento que se também traduz no aumento de recursos humanos no SNS. Quero aqui recordar os números que nos foram apresentados recentemente pelo Conselho Diretivo da ACSS, que comparativamente a 2015 temos um aumento de cerca de 25% do número de profissionais de saúde no SNS. E a segunda nota que quero deixar tem que ver com um período absolutamente extraordinário que passamos devido à Covid-19. E pese embora todos os constrangimentos dados em boa medida pela dimensão do problema que enfrentamos, o SNS foi absolutamente decisivo na resposta que houve necessidade de dar para a defesa da saúde dos portugueses. E a relevância de ter mencionado estas 2 notas deve-se sobretudo às preocupações que foram apresentadas por Vossas Excelências no passado, inclusive nesta Comissão de Saúde, no que ao estado do SNS diz respeito. Estamos certamente de acordo quanto à importância de continuarmos a fortalecer o nosso Serviço Nacional de Saúde. No relatório que nos remeteu e que nos apresentou sobre a atividade desenvolvida nos centros PMA e como resultado do uso das várias técnicas de PMA, nasceram em Portugal 2.797 crianças, o que representa 3,3% do número total de crianças nascidas em 2020. Este número é efetivamente inferior a 2019, mas julgo que a pandemia terá tido influência nesta diminuição. Ainda assim, tem havido um aumento paulatino ao longo dos tempos, com algumas nuances. E, portanto, tendo em conta estes dados, eu pergunto que medidas foram implementadas ou que fatores
ocorreram que levaram a este aumento e, por outro lado, que sugestões de melhoria que nos podem apresentar, tendo em conta toda a experiência que adquiriram pelo trabalho de proximidade que desenvolveram nos centros de PMA. Um outro assunto que merece também a nossa preocupação e que também já foi aqui falada, prende-se com o Banco Público de Gâmetas, nomeadamente com o reduzido número de doações que é verificado. É certo que é necessária a definição de uma estratégia de promoção de doação para o Banco Público de Gâmetas, por forma a adequar aquilo que é a resposta do SNS às necessidades de PMA da população. Sabemos que existem estudos que sugerem diversas linhas de ações, e uma das quais o desenvolvimento de estratégias de comunicação, de sensibilização, que aumentem a visibilidade da ação do Banco Público de Gâmetas e que sensibilizem também potenciais dadores para o valor da dádiva, para a importância que este ato tem. E, portanto, pergunto-lhe se concorda com esta necessidade também de aumentar a literacia da população, nesta que é uma questão tão importante, e se concorda que esta linha de ação deve também ser trabalhada e ser prosseguida. E termino agradecendo uma vez mais a vossa presença, bem como o complemento de informação que certamente nos apresentarão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, deste Conselho, Sr. Dr. Carlos Calhar Jorge, muito boa tarde, mais uma vez bem-vindos. Já não nos víamos desde o dia 8 de fevereiro, na altura em que cumprimentei, e hoje vou reiterar o cumprimento relativamente à doutora Carla Rodrigues, porque volta a esta que foi a sua casa ao longo de 6 anos, de 2009 a 2015, que esteve como deputada à Assembleia da República, nesta missão de servirmos todos os portugueses. Relativamente ao relatório, e eu creio que, em primeiro lugar, permita-me, Sra. Deputada Sofia Andrade, que realmente a sua introdução sobre a aposta do Governo em relação ao SNS seja um pouco desfasada da realidade, porque o que temos visto é que, efetivamente, o SNS não está em boas condições de saúde e, como tal, é necessário identificarmos problemas e tentar resolvê-los o quanto antes, até do ponto de vista estrutural, e deixarmos de o resolver com soluções de última hora ou paliativos que não têm sido assertivos na maioria das vezes. Mas, voltando ao assunto que nos traz, e agradecendo mais uma vez, principalmente ao Sr. que hoje apresentou os os dados deste relatório, expresso a preocupação que temos pelos números que o relatório nos apresentam e que, obviamente, evidenciam um desempenho insuficiente da PMA em Portugal, principalmente no Serviço Nacional de Saúde. Como aspectos positivos, registramos uma tendência crescente do volume de atividade realizada nos centros PMA entre 2009 e 2021, apesar de considerarmos os resultados deste último ano ainda aquém do desejável. É também positivo o aumento da percentagem de crianças nascidas por técnicas de PMA, que no total dos nascimentos passou de 2,5% em 2009 para 3,5% em 2021, muito embora esse aumento seja de apenas um ponto percentual. Já mais preocupante é a percentagem da atividade realizada pelos centros públicos de PMA, quer em termos de tratamentos, quer de número total de crianças nascidas de PMA, que registra uma diminuição nos últimos anos. Com efeito, quer a percentagem de tratamentos de PMA, quer o número total de crianças nascidas de PMA nos centros públicos, passaram de 48% em 2016 para cerca de 30% em 2021 no total nacional. Ainda hoje o Sr. também apresentou dados que registram esta evidência. Quer isto dizer que o peso da atividade dos centros públicos está a diminuir no total nacional, importante saber como está a evoluir a atividade desses centros públicos em números absolutos. E essa era uma questão, era a primeira pergunta que deixaria ao Sr. e à Sra., obviamente. Igualmente registar, também com preocupação, o enorme aumento que se verifica no número de embriões criopreservados, que mais do que quadriplicaram na última década. Com efeito, o número de embriões criopreservados passou de 11.000 em 2009 para 46.000 em 2021, enquanto que o número de embriões descongelados e eliminados no mesmo período, apesar de ter aumentado 10 vezes, passou apenas de 500 em 2009
para cerca de 5.000 em 2021, o que significa que no mesmo período a proporção de embriões criopreservados aumentou e muito substancialmente. Pergunto, pois, como se está a lidar com este problema e que perspectivas oferece o Governo para a sua solução? Tem alguma informação que seja, não é credível, mas que suporte esta perspectiva? De referir ainda que se registra com preocupação que as regiões do Alentejo, do Algarve e dos Açores continuam sem qualquer centro público de PMA, que realize técnicas de fertilização in vitro, de microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide e de transferência de embriões criopreservados, bem como de inseminação artificial. Há alguma perspectiva de evolução nesta realidade? Duas perguntas finais. Qual é atualmente o tempo médio de espera dos casais para acesso às técnicas de procriação medicamente assistida e qual a dimensão das listas de espera? E, por último, se concordam com a possibilidade do acesso às técnicas de PMA, independentemente do diagnóstico de infertilidade, e se esse acesso em nada impacta com os casais com infertilidade comprovada. Por último, gostaria de expressar em nome do Grupo Parlamentar do PSD um agradecimento extensivo a toda a equipa que com este Conselho Nacional desenvolveu o trabalho nos últimos anos. Como disse a doutora, o Presidente também do Conselho Nacional, hoje cessam funções e, portanto, deixar este agradecimento extensivo a toda a equipa. Muito obrigada, bem-aja e continuação dos maiores sucessos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente dos Deputados, cumprimentar a doutora Carla Rodrigues, o Dr. Calhar Jorge. De facto, o cenário que aqui nos foi deixado por estes dados é bastante preocupante. Há alguns dos dados são pouco mais que zero e isto é algo que nos deixa muita experiência relativamente ao futuro e às respostas que deveríamos estar a dar e não estamos a conseguir alcançá-los. Mas no dia em que terminam as suas funções há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer e tem a ver com a falta de meios que o Conselho Nacional que não tem, não é que tem, a falta é que é muita, não é? Com efeito, aquilo que nos parece é que tem uma equipa mínima para dar resposta a muitas exigências, nomeadamente aquilo que tem a ver com a vigilância, com o acompanhamento dos centros, seja eles dos públicos, seja dos privados. E, na verdade, a questão que temos a colocar é, tendo em consideração que o centro e o importante papel que o Conselho Nacional desempenha, de facto, que reforço de meios é que é necessário, qual é essa dimensão para realizar, até porque, como podemos ver, a divulgação e o atraso na divulgação dos dados certamente estará relacionada com estas dificuldades, com esta curta equipa que tem. E, nomeadamente, até para outras questões também muito importantes, que têm a ver com respostas a parceiros e casos que vão chegando e solicitações que vão chegando, e, nesse sentido, ao contrário do que foi aqui dito pelo Grupo Parlamentar do PS, querendo fazer que foi feita uma grande aposta em investimento, nós nem sequer no centro identificamos também aqui essa resposta. Depois, algumas outras questões têm a ver com várias que nos resultam, uma delas tem a ver com a lista de espera, e a reflexão que fazemos terá muito a ver com isto e queria saber se de facto se confirma esta apreciação que nós fazemos, ou seja, as consultas, as primeiras consultas e para começar o acompanhamento, de certa forma, ainda que demore alguns meses, mas vai acontecendo. O problema, e é aqui que resulta a questão, o problema é que começa, na verdade, na fase de tratamento. É ou não assim? É nessa fase que de facto se agrava e que depois se resultam todos os atrasos relativamente aos resultados. Uma outra situação tem a ver com uma questão que já tinha colocado na outra audição, mas que depois acabámos por não poder concretizar, tem a ver com as questões relacionadas com os embriologistas. De facto, nós temos conhecimento de alguns centros, nomeadamente no Porto, da falta de embriologistas, de algumas dificuldades, e que tem uma particularidade, esta especialidade da área da biologia. Portanto, nós gostaríamos que nos dessem mais informações relativamente a isto e como é que nós podemos também responder, e quais são as dificuldades, as carências que existem.
A questão que já foi aqui, de certa forma, abordada, do centro do Algarve, de facto há falta de equipa, há falta de orçamento, mas chegam-nos informações de que existem equipas de clínicas espanholas a vir ao Algarve fazer quase como se fosse ir procurar clientes para depois serem feitos as técnicas de procriação medicamente assistida no território espanhol. Queria perceber e conhecer qual é a dimensão desta situação. Uma outra questão tem a ver com o diagnóstico de implantação. O que nos poderia ou não também, porque isto estamos a falar de casais inférteis, em que fazendo o teste naturalmente nos poderia, porquê? Porque temos que recorrer à PMA e poderíamos antecipar esse passo. Eu julgo que isto só acontece no hospital, ou seja, este diagnóstico só é possível no Hospital de São João. Portanto, era uma situação que também era importante que avaliássemos, tendo em consideração a dimensão que isto pode ter e como é que nós podemos estender este teste aos restantes centros. Há uma questão que tem a ver com os embriões sedentários, depois decorrentes da última lei, em que há casais que tiveram ainda ao abrigo do anonimato, tiveram um sucesso, gostariam agora de voltar a fazer uma nova tentativa de embriões sedentários, só que não havendo consentimento por parte de um dos dadores, em 2024 vão-se perder esses embriões. A questão que colocamos é, pronto, evidentemente a lei nem tudo conseguiu cautelar, mas esta questão, se tem muita dimensão, qual é a dimensão em termos de casais são afetados ou de embriões sedentários podem ser eliminados em 2024. E para terminar, só aqui uma questão relacionada com as dispensas no caso das entidades patronais, se existe ou não alguma informação relativamente a possíveis dadores ou situações relacionadas com as técnicas em que a entidade patronal ofereça alguma resistência relativamente ao reconhecimento da dispensa para estes efeitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor. Muito obrigada. Cumprimento o Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida. Agradeço a vossa presença no último dia de mandato. Também reconhecer a importância que têm tido os pareceres na abordagem de temas muito complicados que o Parlamento tem que abordar, que a progressão medicamente assistida, as suas várias técnicas, a gestação de substituição, enfim, tiveram aqui um mandato com questões muito complicadas e julgo que foi importante que tenham a relação que foi possível manter sempre com o Parlamento e dar nota desse reconhecimento. Queria também dar nota da importância de um relatório com mais dados, que permite, ainda assim, perceber melhor o que se está a passar e, portanto, acho que esse esforço é também importante com os pouquíssimos meios que sabemos que tem para trabalhar. Eu tentarei não repetir algumas das perguntas que já foram feitas e sobre as quais também aguardo as respostas, mas tentava abordar só outros dois temas diferentes para acrescentar a estes. Por um lado, tem a ver com, nomeadamente, as mulheres que acabaram por não ter acesso a técnicas por causa das paragens no Covid. Ou seja, como nós sabemos, enfim, houve aquele alargamento do ponto de vista etário, mas quer dizer, a cada 6 meses depois de 38 é menos provável que uma técnica tenha resultado, não é? E, portanto, nós não sabemos se já temos noção do impacto que teve na exclusão, não é, de mulheres, a possibilidade de terem sucesso com estas técnicas. Eu bem sei que não se pode reparar já o que não foi feito na altura. O Bloco de Esquerda até fez projetos sobre isto, etc., para tentar minimizar o impacto. Bem, não podemos voltar atrás, mas era bom termos noção do impacto, que mais não seja para em circunstâncias outras se possa ser avaliado o que é que significa o abrandamento da atividade nestes centros. Tem a ver com isso, não é? Nós sabemos que não se volta para trás, mas se aprendermos e se tivermos noção do impacto, era bom que ficasse registado esse impacto para que seja um dado de avaliação em condições, não digo sequer de pandemia, de outras, em que seja ponderada, digamos assim, o abrandamento, a paralisação, seja o que for deste trabalho.
E depois uma outra pergunta que tem a ver com a capacidade no público, como é natural, é através é no setor público que nós garantimos que toda a população é tratada como igual no acesso a estas técnicas e que não depende das suas capacidades financeiras. Portanto, como compreendem, para o Bloco de Esquerda é-nos fundamental perceber no público. Percebemos, já foram feitas aqui várias perguntas sobre falta de meios, não repetirei essas, mas queria ir ao Banco Público de Gâmetas. Há um problema de doadores e todas as medidas que sirvam para angariar doadores são importantes, mas o registro que nós temos é que um dos problemas da doação é também a falta de recursos do SNS para a conservação e armazenamento. Quando a Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva fez uma campanha para aumentar o número de doadores, houve nós temos muitos registros, e aliás a própria sociedade fez esse registro, não é? De quem se dirigiu a centros públicos e a sua doação foi por simplesmente recusada porque não havia meios para recolherem, para conservarem, para armazenarem a doação. Em termos de ovócitos, só 4% é que foi feito em centros públicos porque por simplesmente os centros públicos não tinham capacidade. Portanto, para lá das questões da sensibilização, da literacia, bem, sei que o Partido Socialista pode sempre dizer que colocou muitos milhões no SNS e muitos profissionais, eu não vou fazer esse debate, já o faço há muitos anos, eu nunca os vi. Mas pronto, não, mas o que eu diria é, na prática, vamos então falar exatamente desta área. As pessoas, mesmo conseguindo atrair doadores, temos este problema, é que os centros públicos recusam-nos por falta de meios. E, portanto, era um bocadinho perceber se essa situação está diferente ou não e o que é que o Conselho considera que se pode fazer para mudar esta situação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, pelas suas perguntas e suas questões. Dou a palavra novamente ao Conselho. A Sra. Carlos Rodrigues, eu, faça favor. com o seu consentimento, pedia ao professor Calhar Jorge que respondesse a estas questões mais técnicas e depois, se calhar, eu no final responderia algumas mais genéricas, sobretudo relacionadas com o Conselho. Muito bem, faça favor, Sr. Muito obrigado. Bem, há algumas que são de caráter político, eu não vou meter nelas, não é? Isso é com a doutora Carla. Portanto, tentando responder por ordem, muito obrigado pelas questões, enfim, todas elas evidentemente muito pertinentes. Crianças nascidas de PMA e a atividade nos centros públicos, que enfim, houve duas perguntas mais ou menos nessa área. Os centros públicos atingiram progressivamente o seu limite máximo. Não há mais capacidade de colocar equipamentos, porque não cabem, as instalações são o que são, e não é um problema de contratar mais recursos humanos, porque se não houver mais equipamentos, mais espaços, também não é necessário mais recursos humanos. Isto é em geral, o que não quer dizer que não haja pontualmente num ou noutro centro público a necessidade premente de recursos humanos. E, portanto, o aumento progressivo que culminou, como eu digo, em 100% da capacidade de resposta nos últimos anos, contribuiu seguramente também para o aumento da percentagem de crianças nascidas, mas a percentagem total é do país. E, portanto, como eu mostrei naquele gráfico descendente, não é por diminuição em absoluto da atividade dos centros que no Serviço Nacional de Saúde se fazem agora 30% e não 48% como chegou a ser. É porque se atingiu o máximo no Serviço Nacional de Saúde, os centros privados, além de aumentarem em número, têm ainda capacidade de expandir as suas atividades se tiverem utentes que os procurem. E, portanto, o que acontece é haver progressivamente mais atividade no setor privado. E, portanto, é o somatório de tudo, é o incremento total que leva ao incremento da percentagem das crianças nascidas de PMA. Quanto ao Banco Público, foi abordado por alguns dos senhores e das senhoras deputadas. O Banco Público sofre de um problema de origem, um pecado original. Foi colocado num centro de PMA público e não constituído independente. E, portanto, soma-se à atividade do centro de PMA, que já de si tem as listas de espera e as dificuldades.
É evidente que há um problema de literacia, mas isso há em todo o mundo, e aqui em Portugal eu penso que não é um problema de literacia o não haver dadores no Serviço Nacional de Saúde, havendo dadores nos setores privados. Porque, enfim, o problema é o mesmo. Há um problema de logística difícil, porque se um dador se candidatar a doação num centro privado, é visto no próprio dia ou no dia seguinte, ou quando lhe der jeito, e não tem dúvida, se for num centro público em que as consultas já estão a arrebentar pelas costuras, não se vai dizer a um dador: agradecemos muito a sua dádiva, venha cá daqui a 3 meses quando conseguimos fazer-lhe uma consulta. Ou as dadoras ou os dadores, dá muito mais jeito ser visto às 7 da tarde, nós paramos a atividade à 1 ou às 2. Portanto, há logísticas que criam dificuldades. Depois há, enfim, falei há pouco no aspecto financeiro quanto às dádivas. Há alguma, enfim, para os homens é simbólico, há alguma compensação pela perda de tempo, pelas deslocações, etc. Essa compensação é muito mais significativa nas dadoras de ovócitos, uma vez que passam incómodos e repetem muitas vindas e submetem-se a uma pequena atuação cirúrgica e, portanto, essa compensação existe. Ora, num centro privado, essa compensação é imediata depois de completado o tratamento. Num centro público, nós sabemos como é a logística administrativa e a dificuldade financeira de retribuições. Portanto, tudo isto somado, inexistência de uma estrutura independente que se possa dedicar em full time àquela atividade, dificuldades financeiro-administrativas e rigidez nas incapacidades de resposta prática, penso que estão na base disto e, portanto, se conseguisse resolver-se-ia em parte esta situação. A inexistência de centros públicos fora dos grandes centros, enfim, não compete a mim pronunciar. As listas de espera, que é um dos grandes problemas, e nós no Conselho não temos essa informação porque, enfim, isto são registros que os centros fazem e nós podemos pedir essa informação, mas não consta dos relatórios, até porque os relatórios são em 2020, se nós pedimos a informação das listas de espera de 2020 já está desatualizado, já não, enfim, faz sentido. Mas eu posso, enfim, partilhar. É um documento, como disse, eu participei num grupo de trabalho representando o Conselho Nacional, um grupo de trabalho que foi promovido pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde em 2021 e fez esse levantamento, e dos 9 centros públicos, 4 tinham listas de espera superiores a 12 meses, 2 dos quais superiores a 15 meses. Ou seja, se um casal... Enfim, já temos um problema social de parentalidade tardia, enfim, é um fenómeno social conhecido, ou sociológico. Se um casal resolve aos 35 anos procurar um centro público, isso significa que, apesar de, enfim, alguns meses só de espera para a primeira consulta, lá para os 36 terá definido que precisa de procriação medicamente assistida, o que significa que aponta lá para os 37 a caminho dos 38, com todas as implicações que isso tem em relação à taxa de eficácia dos procedimentos. E se não engravidar à primeira e não tiver embriões que possa de imediato transferir, embriões criopreservados, para um novo tratamento entra de novo em algum tempo de espera que é gerido de forma diferente de centro para centro, mas continuam a ser mais uns meses largos de espera. Portanto, as listas de espera são um problema. E para haver capacidade de resposta tem que se aumentar as instalações para permitir mais equipamento, para tornar rentável ter mais profissionais de saúde. O Sr. Deputado João Dias falou nos embriologistas. Não há falta de embriologistas em Portugal. Há muitos licenciados em Biologia interessados nesta área e que com treino ficam ao fim de uns meses aptos a desempenhar esta função. O que acontece é que, enfim, muitos inserem-se no setor privado, como é evidente,
No setor público, aí sim pode haver um ou outro centro que tivesse benefício em ter mais um embriologista, e aí entra o problema da falta de recursos adequados, proporcionais ao número de técnicas desenvolvidas. Mas o problema dos embriologistas já existentes é um problema de carreira, ou seja, não têm carreira. Não têm. Não é carreira em si, e mesmo numas instituições têm um título de, ou estão ao abrigo da nomenclatura dos técnicos superiores, e há uns mais antigos que são técnicos superiores de saúde. E, portanto, enfim, é mais uma coisa que não faz sentido, mas é o que é em termos práticos. Bom, a falta de meios pelo Conselho é com a doutora Carla. A existência de um único centro de testes genéticos pré-implantatório é, de facto, mais uma lacuna, desde que eu me lembro que o Conselho sugeriu a criação de um centro, pelo menos em Lisboa, para partir o país ao meio, uma vez que têm que estar acoplados a centros universitários de alta diferenciação na área da genética. Mas tal nunca foi possível e, portanto, continuamos a ter um único centro público, embora haja em privado 2 ou 3 centros que também façam essa atividade. Não porque a façam, mas porque contratualizam a parte da análise genética com grandes centros internacionais. Depois, as clínicas espanholas, se vêm ou não pescar doentes no Algarve, nós não temos conhecimento no Conselho. Sabemos que há um centro oficial, um centro privado no Algarve, que tem origem numa clínica do sul de Espanha. Portanto, digamos que é um ramo, mas as doentes fazem cá os tratamentos. Portanto, se há outras atividades, eu não tenho conhecimento de outras GIEs que venham cá fazer consultas e depois encaminhem os doentes diretamente para a Espanha, pois não faço ideia. Quanto aos atrasos relacionados com o Covid, eu lamento, nós não temos números. Temos a noção, e todos quando falamos entre nós, que já houve absorção dos atrasos, mas, como disse muito bem, os atrasos significam provavelmente alguma diminuição de eficácia. Agora, não estão identificados quais foram os casos que tiveram atraso e se esses contribuíram muito ou pouco para alterações na taxa global. Como os atrasos foram essencialmente no setor público, porque os hospitais não queriam pessoas a circular por lá, como é evidente, e os profissionais tinham que estar vocacionados para outras atividades, isso a ter repercussão, mais uma vez, deve ter sido nos centros públicos. E penso que respondi da minha parte. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Presidente, apesar de já termos estourado o tempo, a Sra. Presidente ainda dispõe, enfim, de algum tempo suplementar. Muito obrigada, Sr. Presidente. O tempo é manifestamente escasso, claro. Sobretudo para a quantidade e profundidade das perguntas que foram colocadas e, portanto, não conseguiremos dar resposta a todas. Apenas 2 aspectos que eu gostaria de realçar, um que se prende com a estrutura do Conselho propriamente dito e outro com a resposta do SNS. Eu creio que este gráfico, por exemplo, que está aqui é bem impactante e elucida da capacidade ou da falta dela de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Em 2016, esta Assembleia da República entendeu que as mulheres sozinhas ou os casais de mulheres tinham direito a ter um tratamento de procriação medicamente assistida sem um parceiro, sem um homem, sem a tutela masculina. Foram estes os termos utilizados por esta Casa. Isso abriu telejornais, foi impactante na altura. Concedeu-se esse direito às mulheres para que elas não tivessem que ir à Espanha fazer os tratamentos para poderem engravidar e ter um filho, e o resultado, passado estes anos, é este que se vê. O pico de mulheres sozinhas, sem parceiro, ou casais de mulheres, que conseguiram aceder a um tratamento destes no SNS,
cabem nos dedos de uma mão, em contraposição com as centenas que estão do outro lado e que se fazem nos privados. Portanto, este é o impacto de uma lei, portanto, estas são as consequências de uma lei que, se antes era injusto, agora é iníquo, porque as mulheres portuguesas e os casais de mulheres que têm o direito consagrado na lei para acederem não o podem concretizar, só podem aquelas que efetivamente têm capacidade financeira para recorrer ao serviço privado. A prova disso é que nestes últimos 5 anos do nosso mandato abriram 3 novos centros privados em Portugal e o 4º está já em fase de abertura também, ou seja, há procura, há necessidade e quando o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, os privados procuram dar essa resposta, mas sabemos muito bem quem são as pessoas, quem são os beneficiários e as mulheres que são prejudicados, são efetivamente aqueles que não têm capacidade financeira para recorrer ao privado, e isto de facto é uma iniquidade. E portanto, convinha que ao legislarmos nós depois tentássemos perceber o impacto dessas leis e a execuibilidade dessas leis, porque termos um direito consagrado na lei que depois na prática não existe é pior do que não o ter sequer. E tudo isto, o problema disto, já aqui falamos, é o Banco Público de Gâmetas, que efetivamente não consegue dar resposta e não vai conseguir nos próximos tempos, ainda que se consigam dar recursos ao banco e que se autonomize o banco, como nós temos vindo a defender. Portanto, é preciso urgentemente encontrar soluções. Não são as ideais, mas são soluções que deem resposta no imediato. Recorrer aos bancos privados, por exemplo, para ir buscar os gâmetas que são necessários. Não há falta de dadores em Portugal, eu já o disse. E repito, os centros privados, os bancos privados têm dadores. O Serviço Nacional de Saúde é que não tem dadores, porque não tem capacidade de resposta para as pessoas que se disponibilizam a este gesto generoso, voluntário e gratuito. Não tem essa capacidade de resposta. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde efetivamente não tem dado resposta, e não é só às mulheres e aos casais de mulheres, não tem conseguido dar resposta aos beneficiários que sofrem de uma doença, sofrem de infertilidade e passam anos em listas de espera e muitas vezes veem o seu direito negado porque, entretanto, há um limite de idade para o acesso a tratamentos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, já para não falar noutro assunto que foi aqui abordado pela senhora deputada Catarina Martins, que é a gestação de substituição, começamos nesta casa a legislar em 2011 a gestação de substituição, estamos em 2023 e ainda não viu a luz do dia, estamos à espera da regulamentação para que efetivamente as mulheres, estas mulheres que são as únicas que não têm um tratamento para a sua doença, possam também ter uma resposta no Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, em relação aos meios do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, eu sei que é cansativa esta conversa e Vossas Excelências ouvem repetidas vezes as entidades que vêm cá queixar-se da falta de meios. A verdade é que nós não temos de todo. E o trabalho que nós fazemos, este relatório que elaboramos anualmente, é apenas uma pequena parcela daquilo que é o nosso trabalho. Nós já apresentámos aqui na última audição e vamos também reenviar para esta Comissão Parlamentar de Saúde o balanço do nosso mandato, por escrito, onde poderão ver tudo aquilo que nós conseguimos fazer ao longo destes 5 anos, mas foi feito à custa do sacrifício de todos os conselheiros e do gabinete e à custa de um profundo sentido de serviço público, porque efetivamente o Conselho não tem estatuto, nós não temos qualquer estatuto, temos as nossas profissões, os nossos trabalhos e temos diariamente que trabalhar para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, porque uma coisa nós queremos assegurar é que nenhum casal, nenhuma mulher, nenhum beneficiário não tenha acesso a um tratamento por falta da nossa intervenção. Ou seja, isso nós garantimos.
tudo aquilo que depende de nós, apesar das nossas dificuldades, nós damos resposta. E, portanto, não há ninguém que fique sem acesso a um tratamento por estar à espera de uma resposta do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Mas isso poderia acontecer, porque efetivamente só não acontece devido ao elevado sentido de responsabilidade que nós temos de trabalharmos para além daquilo que nos é exigível para efetivamente darmos cumprimento daquilo que são as nossas responsabilidades legais. A Assembleia da República tem vindo a aumentar aquilo que são as nossas competências, a estação de substituição aumentou enormemente aquilo que são as nossas competências e nós não temos qualquer tipo de estatuto, temos um gabinete exíguo, um gabinete que trabalha lado a lado com os funcionários parlamentares e tem um estatuto completamente diferente, há aqui uma desigualdade enormíssima, são trabalhadores com contrato de trabalho, que não têm qualquer perspectiva de progressão na carreira, não têm qualquer perspectiva de futuro e, portanto, isso também nos fragiliza porque ainda recentemente perdemos uma das nossas principais assessoras precisamente por não ter perspectivas de futuro no CNPMA. E são trabalhadores desta casa, porque o CNPMA trabalha na dependência da Assembleia da República, são funcionários da Assembleia da República com um estatuto completamente diferente dos outros funcionários da Assembleia da República. E, portanto, urge este estatuto, nós demos cumprimento às nossas obrigações e para além delas ainda durante estes 5 anos, o novo Conselho terá que tomar posse e não é exigível que as pessoas prejudiquem a sua vida pessoal e a sua vida profissional para estarem a desempenhar um serviço público, um serviço que interessa a todos, interessa às senhoras e aos senhores deputados, interessa ao país e interessa sobretudo às pessoas que precisam de tratamentos de procriação medicamente assistida, portanto, as nossas capacidades estão há muito esgotadas e só ainda não interrompemos aquilo que é a nossa regular atividade, precisamente por causa dessa elevada responsabilidade e sentido de serviço público que temos, porque entendemos este cargo, entre aspas, como uma verdadeira missão. Muitas outras questões ficam por responder, porque efetivamente não temos essa capacidade de condensar tudo aquilo que nos foi perguntado, dizer apenas que as sugestões de melhoria do SNS nós temos vindo a apresentar, da capacidade de resposta, temos vindo a apresentar ao Governo, apresentamos ao anterior Executivo, não apresentamos ainda a este porque ainda não tivemos a reunião que já pedimos e, portanto, temos vindo a ser proativos na apresentação de soluções e de respostas, não tem havido, apesar da compreensão, apesar de sempre termos tido um excelente feedback por parte do Governo de compreensão para as necessidades e de boa vontade na resolução dessas necessidades, a verdade é que ainda não se concretizaram a maior parte das necessidades que nós temos vindo a levantar e que o Governo já concordou que era necessário resolver. E, portanto, nós deixamos o nosso um legado de 5 anos de trabalho em que cumprimos efetivamente aquilo que foram as nossas competências. Cabe agora a esta Casa, a Assembleia da República, cumprir aquilo que são as suas competências, nomeadamente em criar o estatuto que é imprescindível para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é uma autoridade, uma entidade reguladora, tenha o estatuto compatível com aquilo que são as suas funções e cabe ao Governo também cumprir aquilo que sempre se tem comprometido no investimento que é tão necessário para o Serviço Nacional de Saúde na área da procriação medicamente assistida. E agradeço os cumprimentos das senhoras e senhores deputados, agradeço ao Sr. Presidente também esta audição e a generosidade no tempo e agradeço sobretudo a cooperação que esta Comissão Parlamentar de Saúde ao longo dos anos sempre prestou ao CNPMA e o CNPMA sempre encontrou na Comissão Parlamentar de Saúde e em alguns deputados em particular um interesse por esta área e, portanto, esta cooperação sempre foi muito profícua e gostaríamos também de agradecer isso e de reconhecer isso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de encerrar naturalmente esta audiência agradecendo-lhe a si e neste dia em que termina o vosso mandato, agradecer-lhe a si, agradecer a todos os senhores conselheiros, ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, naturalmente o espírito que puseram nesta missão, o espírito de missão que tiveram e, sobretudo, o espírito de serviço público. Eu compreendo e tudo o que disse. Aliás, já tomámos a iniciativa, juntamente com o Sr. Presidente da Assembleia da República, de proceder a um conjunto de alterações que, aliás, foram sugeridas mesmo por vós. Já conversamos sobre isto. Tudo o que couber à Assembleia da República, naturalmente, vamos tentar fazer. E, sobretudo, sublinho de que não pode haver leis injustas e muito menos leis iníquas, leis perversas, portanto, e cabe agora aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, ao Governo, eventualmente, fazer as alterações necessárias para que deixe de o ser. Agradeço-lhe novamente, devemos ter outras oportunidades, e agradeço-lhe sinceramente, julgo que em nome de todos os grupos parlamentares e da Assembleia da República, o trabalho que tiveram, enquanto estiveram nesta missão do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigado.